Olá, bem-vindos ao Curadoria ILST, o canal no YouTube e no site Curadoria ILST, uma parceria do Instituto Hilda ILST e do site A Cidade On. Aqui hoje nós vamos fazer mais um Educação em Liberdade, mas antes de começar, queria fazer aquele pedido clássico para que vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, se inscrevam no canal, curtam esse filme, curtam os outros filmes, assistam a nossa programação, acompanhem a nossa programação, aperta o sininho lá para receber as notificações. Comprem as camisetas da Gingas, estou aqui usando uma camiseta com frases da Hilda ILST, a gente vai colocar aí no comentário, embaixo aqui do vídeo, também o link para Gingas. Então, Amanda, hoje é Educação em Liberdade sobre dança, é isso? Oi, Renato, tudo bem? Sim, tudo hoje ótimo. A gente convidou a Andréa Tomioka, que é bailarina, professora, curadora de dança, e ela aceitou o nosso convite. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Andréa. Eu que agradeço, delícia estar aqui com vocês. Muito obrigada, Andréa. Eu quero conversar nosso bate-papo hoje falando sobre o Upgrade, que é o método de ensino que você criou e que eu fiquei particularmente apaixonada, porque é muito bonito ver esse repensar a dança a partir de uma base que é nossa, que é brasileira. Muito legal ver você construindo uma teoria decolonial, pós-colonial. Conta um pouquinho pra gente. Nossa, a gente vai ficar até amanhã, né, aqui falando. Tudo bem, podemos. Delícia, né? Bom, muito bem. Então, primeiro, obrigadíssima pelo convite, Renato, Amanda, é uma delícia estar aqui, espaço delicioso e mais delicioso ainda podendo falar de uma coisa que para mim é tão especial. O Upgrade eu acho que é um pouco do resultado da minha vida, né? Como você mesma disse, Amanda, sou bailarina, sou professora, sou curadora, eu acho que é mais ou menos como eu delineei a minha vida na dança, né? Eu brinco hoje que eu sou uma pessoa da dança, plenamente da dança. Então, assim, tudo que é possível fazer na dança, estou fazendo, em todos os momentos. Inclusive neste. Inclusive neste. A gente vai fazendo, porque a minha vida toda foi moldada para a dança. Fora daqueles clichês, é uma vida de sacrifícios, nenhum. Simplesmente foi uma coisa que eu me apaixonei quando criança, que eu me identifiquei, que eu me senti pertencendo e falei, é isso que eu quero, e foi isso que eu fui moldando a minha vida. Né? Então, desde criança eu fui achando tudo, e tudo que cabia na vida eu fui encaixando na dança e vice-versa, faz parte de mim como um todo. E depois que a gente passa, né, pela carreira de bailarina tal, a gente vai pensando nisso como devolver, né? Como devolver, um pensamento meio público, né? Conheci musa na administração pública, eu sempre me identifiquei muito com a administração pública pensando nisso, né? Como a gente devolve, né? Eu acho que a arte é um pouco isso, né? A gente tem o artista de verdade, não o profissional da arte, né? O artista de verdade, ele tem esse dever público. Depois de um certo tempo, como na função, ele acaba, né, se sentindo responsável em devolver. E eu acho que o Upgrade vem um pouco disso, né? Quando eu parei, falei, ok, eu fui bailarina, eu fiz o que eu queria, eu tive tudo o que eu podia, e agora como que eu devolvo para os que virão depois de mim? Então é um pouco, antigamente a gente tinha um pouco da educação, eu converso muito com alunos, a maioria dos meus alunos são adultos, né? Eu tenho, o método ele é focado para a formação desde a educação infantil, né? Para quem quer ser profissional ou não, é uma formação em dança para todas as idades, inclusive para quem quer ser adulto, iniciante. Não só em dança clássica, não prevê só a dança clássica, prevê uma formação em dança. E a gente, assim... Ixi, me perdi um pouco, desculpa. Não tem problema. Me conta um pouco até... Pode contar, Andréa. Fica... Peraí que abriu vários links. Me conta até, Andréa, acho que uma coisa que a gente estava conversando antes, que eu me interessei bastante,
É que você estava falando, pô, eu fui eu dancei na prática, a minha experiência, né, eu acho que isso também talvez tenha te dado essa possibilidade que quem vai para uma escola mais formal e acadêmica e tal, tem menos essa oportunidade. Você teve a oportunidade de, bom, eu tenho que descobrir como é que eu danço. Né? Okay. E aí talvez isso tenha ajudado ou não? É uma pergunta, né? Talvez isso tenha ajudado você na hora de criar esse upgrade, pensar uma coisa brasileira, porque você é brasileira, né? Sim. Como dançar e não russa, né? Você não é russa. Eu ia falar dos professores. Eu falei assim, ok. Então, antigamente a gente tinha que os nossos professores, eles guardavam os conhecimentos, né? Assim, os conhecimentos dos professores, eles guardavam para sempre. Assim, era coisa da informação, né? Hoje em dia a informação é super importante, mas em dado momento eu tive isso, assim, tudo que eu aprendi na prática, né? Pelas dificuldades e pelas dádivas que a dança me deu, pelas experiências, é uma maneira assim, é minha obrigação passar, né? Então, por exemplo, tudo que eu aprendi hoje, assim, tipo, até uns pré e preconceitos, né, que a nossa geração passou, né, desbravou, é necessário. Então, esse pensamento decolonial, Amanda, que você cita, né? Então, quando eu comecei a dançar, quando eu fui participar do meu primeiro concurso internacional, que eu cheguei lá no Japão, ou lá na Bulgária, que um monte de gente, franceses, americanos, olhavam para mim, brasileira, com tchuchu, dançando clássico. Assim, brasileira com uma cara meio de japonesa, não, meio então os caras falam assim, né? mas não é uma mulata que veio dançar aqui, né? E assim, a gente tinha, né, assim, na hora dos ensaios não, na hora de dançar não, mas nos corredores, né, nos coquetéis, nas festas, era muita brincadeira, muitos de mau gosto também, muitas piadas do gênero. Ah, eu não sabia que tinha balé clássico no Brasil, vocês vieram dançar samba? Para mim e para a delegação brasileira, né? Porque para o Japão, por exemplo, nós fomos em 14, era um concurso só de padedês, nós éramos 7 casais, e a gente teve um russo naturalizado americano que falou na nossa cara, assim, ah, vocês vieram dançar samba, né? Samba nas pontas. Assim, tipo, isso na década de 90, né? Então, assim, então tudo isso, né? Pensando, né? A gente dá tanto valor ainda, 2020, a gente dá tanto valor, né? Pro que vem, mas na realidade quem sabe o que é bom pra gente é a gente mesmo. E a gente tem muita gente boa, não só como bailarinos, mas como professores, né? Então, assim, eu acho que o upgrade, ele vem justamente como esse pensamento, não só para a gente refletir todo o conhecimento que vem de fora, que sim, é muito bom, eu acho que a dança clássica, ela tem isso muito bom, né? De respeitar a tradição, de olhar para a tradição, que é muito bom. Isso também eu trago um pouco da cultura japonesa, né? Que eu acho que a questão da ancestralidade, ela é super importante, porque faz realmente a gente ter certeza da nossa identidade. Não caímos de paraquedas no mundo, né? Bom saber de onde a gente vem, fortalece a nossa identidade, mas também repensar, né? Quem sou eu nesse tempo e espaço? E a dança, sim, ela passou, né? Eu devo muito aos que vieram, mas eu tenho a minha função do que eu sou hoje, inclusive para promover que os que vêm depois de mim também exerçam essa mesma função, né? Que eles não fiquem mais 20 anos falando a mesma coisa que eu, que eles se obriguem a se reciclar, a repensar e a melhorar o meu pensamento. Então, sim, hoje a dança, uma das coisas que o upgrade tem, inclusive, é um pouco da missão, né? Que assim, a dança... Não, para a dança, era uma lenda. Eu brinco que a dança a gente carrega muitas lendas, né? Muitos mitos e poucos fundamentos. De antigamente, que eu gosto que o upgrade ele quebra um pouco, né? A dança, ela assim, ela é uma construção de gente, né? Ela não é uma coisa que você larga tudo e você se dedica para a dança. Não, é uma construção de ser humano. É uma construção, assim, você faz uma formação em dança, por isso que é para qualquer idade, né? Você passa pela formação em dança para prioritariamente ser um indivíduo melhor na sociedade,
né? Através de todas as ferramentas que a arte e que a dança te propicia. Todas elas. Sensibilidade, coordenação, autoconhecimento, equilíbrio. Equilíbrio, todos eles, né? Não só anatômico, como emocional. Porque equilíbrio é a palavra da vida, né? Harmonia, né? O equilíbrio e a harmonia, a cabeça, a mente, joelho e pés, né? Cabeça, ombro, joelho e pés. Equilíbrio anatômico é o que faz você não ter nenhuma lesão física, equilíbrio emocional é o que faz você não ter nenhum distúrbio psicoemocional, enfim, equilíbrio é o que qualquer profissional deseja, né? Qualquer ser humano deseja. E eu acho que hoje em dia, nesse mundo globalizado, né, que a gente perde as fronteiras, tá, o equilíbrio é a palavra. E o balé traz muito isso, né? É o equilíbrio entre a disciplina, o rigor e o bem-estar, né? Que reflete entre o que vem de fora, mas principalmente o que vem de dentro, entre a estética e o autoconhecimento, né? A descoberta da dança que não é pré-estética, mas é a minha dança que vem de dentro para fora. E isso é um conceito ainda muito difícil, principalmente para dança clássica, que tem um vocabulário pré-estabelecido. Eu fui bailarina clássica com uma formação muito, muito tradicional. Fui bailarina contemporânea também, por uma questão até que na minha época a gente não tinha tanto, foi uma opção minha ficar no Brasil, né? Eu tive a oportunidade de ir para fora, principalmente depois das medalhas, que o povo adora, né? Medalha internacional e tal, né? Fiquei boa depois que eu ganhei medalha de ouro, né? Eu fui... Né? Eles deixaram de te considerar a brasileira e começaram a te considerar a medalhista, né? Isso, então foi assim, né? Eu fui em determinado julho para fora e voltei boa, porque eu ganhei medalha de ouro. Sim, né? Foi um passe de mágica. E aí o pessoal, foi muito engraçado. E eu sempre fui assim, viu, gente? Sempre. Agora eu tenho 44, na época eu tinha 19, mas eu sempre fui assim. Aí o pessoal começou a me dar para fazer entrevista, né? Como foi ganhar a medalha? Tipo, oi? Doeu até, né? O cara apertou aqui e machucou. Né? Aí eu falava assim, gente, a medalha, assim, não foi nada. Como foi dançar? Do mesmo jeito que eu dancei aqui o mês passado, gente. Veja bem, é o mesmo jeito, porque, assim, o processo de ensaios foi o mesmo, o processo de aulas foi o mesmo, assim, tipo, era a mesma coisa, né? Eu dancei um mês antes em Indaiatuba, em Santos, no interior de São Paulo, em São Caetano, onde eu fazia balé, e dancei em Varna, a responsabilidade é a mesma. Eu fazia balé, eu era aluna de uma escola e dançava o mesmo para Dedê. A responsabilidade é a mesma, né? A plateia que está me assistindo é a mesma, o meu comprometimento com a técnica e com a arte é a mesma, né? Então, assim, tem um júri, mas quando você está dançando, você não está olhando para o júri, né? Você nem enxerga o júri na plateia. Enfim. E a dança, a coreografia que você estava fazendo ali, ela não surgiu no momento em que você chegou em Varna, né? Ela foi uma construção de toda a sua trajetória como bailarina até ali. Exatamente. E na realidade a gente nem, né? A gente ficou um ano, né? Primeiro eu fui para o Japão, né? Depois eu fui para Varna, e muitas coisas, né? Muitos preparos. Foi maravilhoso o processo, inclusive, porque para Varna, diferente, eu tive 2 obras criadas pela Ivonice Satie, que foi o meu primeiro contato com dança contemporânea, dança moderna. Um dos balés a Ivonice criou para mim e para o bailarino que foi comigo, que foi a primeira vez que eu pisei no Balé da Cidade. Imagina, gente, uma companhia referência, assim, tipo, então isso tudo faz parte da medalha de ouro, não foi a medalha de ouro, né? Isso tudo para mim, como experiência, foi maravilhoso, né? Essa construção da minha vida, né? Então, assim, conhecer a Ivonice, trabalhar com ela, assim, junto com a minha professora, né, o Toshiko Bayashi, isso tudo foi maravilhoso, né? O apoio dessa companhia, o povo me olhando, assim, tipo, isso tudo foi maravilhoso. Então, assim, toda essa construção, eu sempre fui muito patriota, assim, eu sou brasileira por uma questão geográfica e pela possibilidade histórica, né? Papai é filho de imigrantes, assim, é o caçula de uma família que vem de japoneses, totalmente japoneses, é o caçula único que nasceu no Brasil. Minha mãe é nascida no Cairo, que veio fugida para não ser trocada por Camilo, lá na década de 50.
Então, assim, tipo, eu só podia ser brasileira nessa época, né? Não tinha outro lugar. Assim, na realidade, eu acho que mamãe ia para os Estados Unidos, só que aí teve greve portuária, alguma coisa assim na Itália, e aí o navio acabou desviando para o Brasil. Então, assim, tipo, eu não sou brasileira em termos de em termos de DNA, mas só poderia ser brasileira. E eu sou muito brasileira, eu valorizo muito, porque eu acho que é a questão dessa cultura, né, do acolhimento. Eu acho que o Brasil tem isso, né, do acolhimento, de você se sentir representado, né, assim, tipo, eu me sinto brasileira, né, e eu acho que foi a minha opção de não querer sair do Brasil para continuar cantando o hino do meu país, né, de defender a minha cultura mesmo, né. E quando eu falei que eu queria fazer carreira aqui, justamente porque eu falei, aqui que a gente precisa, é aqui que está precisando, lá fora já tem gente dançando clássico, que é aqui que está precisando, ainda está precisando. Enfim, em dado momento eu dei uma saída por uma questão de sobrevivência para fazer minha transição até um pouco mais tranquila para depois voltar. E no momento que eu penso no método, a essência do método é o DNA, né? No brainstorming, até de pensar no logo do método, no desenho do método, como começar a formatar, né? Eu não consigo pensar no conteúdo programático sem pensar no conceito, né? Eu primeiro precisava pensar no conceito. E eu ficava assim, meu Deus, como que eu penso? O que vai ser isso, né? Porque é muito fácil você pegar o conteúdo, pega o bando de vocabulário de balé clássico e distribui por idade, é isso? É isso que é um método? A que idade que a gente coloca cada passo? Que horas que a gente vira o pezinho para fora? Não. Aí, enfim, foi muito engraçado que eu comecei a discutir. Foi a Cássia Navas, inclusive, eu brinco que ela virou e fez assim, faça. Aí eu fiz assim, sim, senhora. Eu sou muito obediente. Eu fiz, sim, senhora. E aí eu falei assim, ok, faça como. E coincidiu que eu fui para o Japão como convidada eu tinha acabado de entrar no Centro Cultural como curadora, e eu fui convidada para ir para o Japão para acompanhar o Tipan. Enfim, eu vou tentar resumir a história, que é gigante. E aí eu estava vendo um espetáculo que era sobre uma conversa de uma residência entre um francês e um tailandês, sobre realmente falando sobre a técnica clássica de uma maneira um pouco irônica, e o outro falando sobre justamente as tradições das danças orientais, né? E falando sobre como na dança oriental tudo é em relação aos círculos, né? Que tudo tem a ver. Inclusive a arquitetura, né? A dança oriental, ela realmente reflete a arquitetura que tem dos círculos, que todos os símbolos, todos os movimentos, eles vão para fora e se reconectam com o centro, que é realmente a realimentação, até nos templos budistas, né? Que eles voltam para dentro, tal, como no sentido da realimentação, reenergização, etc, etc, etc. E aí eu não sei porque me deu um insight, eu falei, não é isso, não é um ciclo, mas sim um DNA. E aí eu comecei a falar, eu acho que o upgrade é isso, e aquele dia eu fui pro hotel e não consegui dormir, e aí começou tudo a fazer sentido, porque tudo era DNA, e era uma grande espiral. Era uma grande espiral infinita. E era quando eu comecei a entender que, enfim, tudo é uma grande espiral, desde todos os movimentos, se eu pegar todos os passos da técnica clássica para todas as intenções, sensorialidades, conceitos e sensações e fundamentos e argumentações, para mim é isso. E por isso que o upgrade é tão DNA. São torções, né, também. Eu lembro de uma época que eu estava começando no teatro e tal, e a gente estudou com a Selma Egrey uns conceitos de torção alemã, um conceito alemão de torções dos músculos. A gente começou a estudar anatomia. Foi um puto aprendizado, porque a gente teve que estudar anatomia. Exato. E tem muito isso nessa coisa das torções musculares, né? Os músculos estão sempre fazendo uma...
Então, porque a gente tem vários conceitos de movimentos, né? Tem gente que gosta de trabalhar nos vetores, tem gente que gosta de trabalhar no ciclo, na questão do cíclico e tal. E eu falei assim, não, primeiro veio a ideia da espiral, e aí eu puxei para a questão do DNA no upgrade, justamente porque apesar da gente conseguir visualizar uma espiral, primeiro que para mim a espiral ela vai para o infinito, e depois que ela é única. O upgrade é único. Ele é um método, só que ele é para você. Porque o jeito Para o seu DNA, né? Exato. O jeito, assim, o método upgrade para o Musa vai ser de acordo com o DNA do Musa, porque o Musa tem o seu DNA que estipula como é o encaixe do seu ombro na sua coluna, como é a sua cadeia muscular e como a maneira que o upgrade vai interferir no seu DNA é única. Da Amanda, o upgrade vai ser dela. Então, assim, o upgrade não é um método que é uma fórmula engessada. Por isso que a gente pergunta, né? O upgrade, ele é um método? Ele é um método. Ele leva todas as outras escolas em consideração. Porque, principalmente no upgrade, o que vale é o professor. O professor é o que precisa estar mais capacitado. Ele precisa realmente entender o conceito do método. Ele chama upgrade porque ele não é uma reciclagem e ele não te dá fórmula secreta. Ele realmente, você tem que pegar tudo que você tem e assim, dar superar. É assim, não descarta. Você não descarta nada. Você simplesmente transcende. Você olha para você entra numa sala de 10, isso é uma coisa muito brasileira, né? Você vai para a Rússia, você entra numa sala, gente, você tem 20 alunos, praticamente 20 físicos são muito semelhantes. Né? Você vai dar aula de dança. Clones, né? São muito parecidos, porque eles, assim, elas são muito parecidas. Você entra no Brasil, numa sala de aula, você tem 20 alunas, nenhuma é igual a outra. Então você não tem como falar a mesma coisa. O professor tem que falar a mesma coisa de 20 formas diferentes, porque não são só os físicos, é a maneira da compreensão que é diferente, porque além dos físicos, as maneiras de tradições, a cultura de cada uma, a ancestralidade, né? De repente você entra na sala e tem uma pessoa filha de egípcio com japonês. Exatamente, exatamente. E assim, e é isso. E a gente assim não escolhe o aluno. O professor não tem que escolher o aluno. A gente tem que ser professor de todo mundo. Assim, eu não escolho aluno de acordo com religião, classe social, opção política. Professor tem que ser professor para todo mundo, né? Então, assim, professor de arte, professor de dança, tem que saber ser professor para todo mundo, né? Então, eu acho muito curioso que a gente estava falando antes de começar a gravação sobre os academicismos, né? Sobre como a academia tem toda essa pompa. E é muito gostoso ver, porque tudo que você está falando são teorias pedagógicas. Só que o papel da academia é ler o mundo, não é criar uma teoria para reger o mundo. O papel da academia, ele é olhar para o mundo e conseguir sistematizar isso. Só que não pode ser o único conhecimento válido, porque, Andréa, você está me falando teorias pedagógicas lindíssimas e super importantes. Isso que você está falando de reconhecer todos os alunos, isso é de um dos maiores pedagogos que a gente tem no Brasil, que é Paulo Freire. Então, assim, é muito gostoso quando a gente percebe que até antes de começar a gravar, a gente estava falando sobre a obrigatoriedade de ter uma formação acadêmica. Não, a formação acadêmica, ela ajuda a gente a ler o mundo, e tem muitas formas de se ler o mundo, e o mais importante é que isso seja genuíno, e é muito genuíno quanto você traz da sua experiência na prática, é a sua vida, você percebeu isso dentro da sua sala de aula, e você percebeu dentro da sala de aula o que a gente está estudando num livro dentro da academia, e como que a sua experiência é menos válida porque você não tem uma assinatura embaixo, assim, não diploma, tem né? Publicado. Imagina, isso é incrível, eu acho isso tão importante. Quando você trouxe sobre
que precisa entender, antes de entender método, de entender prática, precisa entender o propósito da dança, não tem uma etapa da educação que eu não veja como isso é valoroso. Não tem nenhuma etapa do processo formativo que eu não veja o quão ter esse conhecimento, esse autoconhecimento e essa relação de si com o mundo, em que momento isso não ajuda no processo formativo. Então isso é muito legal, porque dança, a gente está construindo a cultura, você está construindo a cultura. E você está construindo uma cultura genuinamente brasileira, respeitando todas as particularidades históricas, e não de historicamente brasileiras, estamos aqui há muitas gerações. Não, brasileira é quem está aqui agora, construindo a cultura que está sendo produzida agora. Não importa de onde nasceu, não importa como chegou até aqui, a cultura brasileira ela é resultado de todo mundo que está aqui dentro. Exato. E é muito bonito respeitar isso. Eu fiquei muito emocionada. Muito obrigada, Amanda. Que delícia. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada. E tem várias. O upgrade tem várias camadas, assim, tipo, né? Tem isso que eu acho principal e eu acredito muito nisso. É o método realmente que... Eu não gosto de falar de contemporâneo porque mistura muito com dança contemporânea, né? Sim, a dança contemporânea faz parte também. A gente acredita que a dança, ela parte, durante o processo de formação, a gente tem programas dentro do upgrade, né? Inclusive porque ele é adequado às nossas realidades, né? Na minha época, a gente ficava 6 horas na escola de balé, né? Hoje é diferente. Tem criança que faz aula 2 vezes por semana, tem criança que já fica 4 vezes por semana. Então, assim, a gente sabe porque, de novo, é um contexto socioeconômico, né? Que faz parte. Então, o upgrade prevê justamente programas de acordo com as realidades, porque não exclui. Não tem desculpa para não ter formação em dança. E todas têm conteúdo. Eu brinco, não tem essa de... Não tem balézinho, gente. Tudo tem conteúdo. Tudo tem conteúdo. O que difere é o tempo, né? Então, assim, uma pessoa que tem mais tempo vai ter o conteúdo em menos tempo, né? Mas todo mundo tem conteúdo. Todo mundo tem conteúdo. Então... E como é que isso entra dentro da escola, André? Como é que... quer dizer, eu sei que você trabalha muito com professores também, né? Para eles usarem isso na escola, é isso? Para que eles, não só na escola de balé, mas na escola tradicional mesmo, quer dizer, aula de dança dentro, porque agora tem a nova base curricular, meio que está trazendo essa coisa para dentro da escola obrigatoriamente. Os caras vão ter que se virar, preciso de professor de dança. Tá, agora é a pergunta da vergonha, tá, gente? Mas tudo bem, vamos lá. Como eu disse, eu sou uma pessoa da dança, né, gente? Então, assim, tipo, uma pessoa que tem várias funções. Então, eu vou segmentar essa resposta para passar menos vergonha, tá? Então, vamos lá. Eu sou professora e diretora executiva da Artes Balé, que é uma escola na Zona Leste de São Paulo, e lá a parte de dança clássica, a gente tem várias linguagens, é uma escola nova, que fez 3 anos agora. Lá a parte de dança clássica é 100% upgrade. Lá a gente aplica upgrade, então todas as crianças que começaram com a gente estão tendo contato com o upgrade. Os professores são capacitados pelo upgrade, a gente tem a capacitação todos os anos, tem processo de feedback de 6 em 6 meses, então assim lá 100% upgrade. Na outra escola que eu leciono também, que eu sou professora na Bravo Balé, que é na Zona Oeste, eu aplico upgrade, óbvio, né? Eu aplico upgrade, tanto na dança clássica como na dança contemporânea, que eu dou aula dos dois, e alguns professores lá não é 100% upgrade. Alguns professores também seguem upgrade, que também são capacitados, mas não são todos. Era outra parte que eu ia falar, que o upgrade tem várias camadas. Quando eu desenhei o upgrade, ele sim tem um perfil e ele foi distribuído também, não só nos ciclos, né? Porque cada programa tem ciclo, cada ciclo tem módulo, de acordo com a divisão do ensino escolar, né? Fundamental, complementar e médio.
Tem uma parte até de conteúdo, de história da dança e outras coisas mais, até de balés de repertório que a gente faz, com algumas outras coisas mais super interessantes sobre física, matemática, tal, que também estão distribuídos de acordo com o ensino escolar, pensando em atividades no contraturno, né? Pensando justamente agora nas atividades extracurriculares. Só que essa parte, a parte que a Andrea Tomioka ainda não teve tempo de cuidar. Tá na minha lista de pendências desde o ano passado, que é para eu fazer uma apresentação, cuidar dessa parte administrativa, só que eu ainda não fiz. Não fiz. Parte administrativa mesmo, porque o método está pronto, já está distribuído, já está pensado, falta apresentar mesmo, falta vender, literalmente, gente, falta vender. Mas ele é pensado, inclusive para isso tem um pouco do conceito de que para as pessoas entenderem que às vezes tem crianças, né, por exemplo, tem uma parte da dança, gente, que é extremamente física, né? Então, quando uma criança aprende a girar pirueta, é completamente física a biomecânica do giro, né? Então, às vezes, a criança que não consegue aprender alguns conceitos de física, às vezes, assim, associados com algumas biomecânicas de movimento, de acordo com a idade, a associação de alguns conceitos de física, até de matemática, até vetores, né? Assim, cálculos de vetores, né? Tal, assim, equilíbrio. Assim, eles são muito melhores assimilados se associados com algumas questões de dança, do movimento, da prática. Então, ângulo, né? Ângulo. Total, ângulo. Ângulo. Eu brinco com as minhas alunas quando a gente está fazendo adágio. Gente, cuidado com a hipotenusa, olha os catetos. E assim, e dá certo. Legal. Sim. Então, assim, é o que eu falo, assim, é extremamente complementar, assim, tipo, é pra realmente... Fora a questão de história, geografia, né? Então, quando você aprende balé de repertório, né, assim, é tal personagem... Olha, esse balé foi criado na época da invasão turco-otomana, nananana. Então, assim, tem muita coisa. É que esse trabalho nunca foi feito, né, assim, associado, né? Então, a gente aprendia a aula da escola e as coisas do balé. Dificilmente a gente associava uma coisa, não. É que eu sempre fui meio nerd, tá, gente? Respiração muscular, né? A gente sempre teve cãibra no balé, mas nunca entendeu o lance do ATP, entra oxigênio, falta potássio. Então, assim, essas coisas assim. É que eu sempre fui meio nerd. Então, para mim, as coisas sempre foram muito linkadas. Então, nada como juntar tudo no upgrade, né? Gente, isso é muito legal. Muito legal. Todas as teorias que o balé ele tá incluso e que ele conecta, isso é incrível. Você consegue ensinar biologia, matemática, física, química, história, geografia, tudo, linguagem você consegue ensinar. Sim. E aí, só para você acabar de se matar, Amanda, você vai se matar. No final do upgrade, nos últimos 2 módulos lá do avançado, eles terminam com, além de estudos culturais, tem contato com políticas culturais. Então as crianças começam, as crianças não, que aí já são adolescentes, né? Leis de incentivo, e no último ano, além da parte artística, né, que já entra em processo criativo, mas a formatação de projetos culturais. Ah, meu Deus, é isso! Você está formando não só bailarinos e pessoas extremamente conectadas com si, está formando agentes sociais, Andréia. Você está formando pessoas que conseguem interferir no espaço público, que conseguem transformar o espaço público. Exato. Isso é muito bonito, gente. Criação de valor. E Andréia, para a gente completar o circuito, o encontro das águas, esqueci de falar do conceito de encontro das águas na nossa introdução de hoje, hein, Amanda? Aqui a gente está no encontro das águas. A Andréia já falou. Exatamente, isso que eu estava pensando. A gente aqui é o encontro das águas da educação e da cultura. Mas aí, como é que está fazendo isso agora com isolamento social, Andréia? Como é que você consegue dar aula de equilíbrio pelo Zoom? Bom, vamos lá.
Eu tinha preparado. Até pegando um outro gancho que você deu aqui, porque você falou, a gente falou bastante, você trouxe isso, né? Quer dizer, o upgrade é DNA, quer dizer, a gente está procurando a raiz brasileira, a genética do brasileiro e de cada indivíduo que está aqui no Brasil, de cada genética e tal. E o Zoom, a internet, permite que a gente se globalize, né? Permite você dialogar com o mundo inteiro, literalmente, né? Sempre brinco, não esqueça do world no World Wide Web, né? É mundo o negócio. Então, como é que essas duas coisas se conectam também? Então, essa parte, talvez eu vou voltar um pouco para a nossa conversa até de antes, Musa, quando você me convidou pela primeira vez, né, da questão, e aí acho que eu fiquei pensando muito, né, de como foi o meu processo do choque, né, de ir agora, né. Uma das coisas que a gente começou a falar muito foi, a gente está tendo que se reinventar, né. E confesso que eu também usei esse termo, mas depois de um tempo eu não gosto desse termo. Não gosto desse termo, porque, cara, eu tenho 44 anos, acho que pelo pouco que eu falei aqui, dá para perceber que, assim, foram 44 anos, assim, de construção. E vou passar, mas se Deus quiser, 44 anos continuando em construção. Então, chegar nesse momento de pandemia e falar que eu vou me reinventar, eu acho injusto. Eu acho injusto com cada ser humano, neste momento no planeta, falar que a gente vai jogar tudo isso fora e começar do zero, né? É injusto com a raça humana. Então, eu não acho que é um momento de reinvenção, eu acho que é um momento de conexão. Eu acho que é um momento de conexão. E a conexão, eu acho que ela se faz justamente, primeiro, voltando para dentro. E, de novo, conceito, gente, upgrade é o que eu falei, é resultado da minha vida, né? A gente se conecta primeiro de dentro e depois a gente se conecta para fora, exatamente. Então, é a conexão de realmente, nesse momento, perceber, né, quem sou eu, qual é a minha identidade, fortalecer isso e atravessar, né? Fortalecer o que você tem, realmente se fortalecer as suas convicções da sua personalidade, quem é você, qual é a sua função neste momento no planeta e atravessar isto da melhor maneira possível, ampliando este atravessamento, né? Aumentando sua capacidade de conexão. Eu acho que essa é a função do momento. Então, assim, eu sou a Andreia, eu sou artista, eu tenho o meu método e eu vou achar dentro das minhas capacidades a melhor maneira de ampliar o meu atravessamento na pandemia. Vou usar a pandemia para ser PAN, né? Assim, tipo, atravessar da maneira mais ampla. Não vou me reinventar, gente, porque assim, tipo, eu não vou, sabe? Assim, tipo, é o contrário. Eu vou me fortalecer. Cara, eu tenho muita convicção de quem eu sou. Não vou querer ser uma pessoa nova nesse momento. Não vou começar a falar outra coisa, assim. E, de novo, eu acho que é o momento de todo mundo, né, se fortalecer. A gente já tem excessos demais, a gente não precisa de coisa nova. A gente já tem excesso de informação, boas e ruins. A gente já tem excesso de demanda, boas e ruins. A gente tem excesso de tudo. Então, se as pessoas que gostam de coisas superficiais vão continuar gostando de coisas superficiais. As pessoas que gostam de coisas assim de qualidade vão continuar, né? Então, assim, acho que é importante todo mundo saber o que faz, né? Eu gosto de coisas assim, eu sei qual é a minha praia. Eu não vou começar agora a fazer um monte de lives, não vou começar a me filmar para dar aula. Acho que agora, respondendo um pouco sua pergunta, Musa, não vou começar a fazer um monte de live de eu dando aula para todo mundo. Não é o meu perfil, né? O meu perfil são coisas especialistas, né? Eu gosto, passei pelo meu dilema da presença, mas eu também entendi que a presença não é necessariamente física. Eu acho que o upgrade que me deu foi muito interessante, foi legal a gente ter falado isso, porque argumenta agora, né? Toda essa compreensão do upgrade sobre a questão do DNA, nesse momento do isolamento, me fez perceber que a minha conexão
com os corpos, ela não é concreta. Então, assim, tudo que eu tenho trabalhado em comunicação e conexão com os corpos dos meus alunos é muito, sim, melhorado e potencializado na presença. Mas eu não deixo de enxergar pela televisão. Então, é muito interessante que no começo minhas alunas ficavam meio assustadas, mas eu consegui enxergar quando elas não estavam projetando o calcanhar para cima, quando elas não estavam projetando o dedão para fora, porque a resposta da cadeia muscular, porque a angulação da cabeça do fêmur, porque a projeção do atlas, porque a intenção do movimento é completamente diferente. Então, assim, tipo, o fato de eu ter estudado o upgrade, né, todo esse conceito do movimento de dentro para fora, hoje, apesar de prejudicada, óbvio, gente, né, a capacidade da visão humana né, mas, assim, hoje me dá um poder de percepção que faz com que eu mantenha a minha rotina sem uma perda de 100%. Né? Então, digamos, a gente tem a perda emocional gigante, a gente tem a perda, sim. O toque, né? Como a gente estava falando. O toque tem. Então, mas também tem essa questão. Quando a gente fala de dentro para fora, o toque é de fora para dentro, né? Quando eu falo de uma comunicação de dentro para fora, eu normalmente explico um passo de balé de dentro para fora. Então eu vou falar para o Musa, tenta mexer o seu ombro. Primeiro, eu também toco, Musa, mas em vez de pegar o teu ombro e rodar, eu vou tentar virar e falar assim, Musa, sabe essa costura da sua camiseta? Então, imagina que lá dentro tem um ossinho encostando no outro ossinho e dentro tá passando... Eu vou tentar fazer com que você sinta lá dentro e através da sua sensação você mobilize pela sensação, entendeu? E isso eu consigo fazer mesmo pela televisão. Entendeu? A Quito falava muito disso, né? Sabe, a Cristiane Pauli Quito, né? Ela fala muito disso, né? Eu tive aula de palhaço com ela há muitos anos. Ela falava muito tinha o nome da kinestese, da imagem kinestética, era uma coisa assim, de você imaginar o osso, você fechar o olho e imaginar o seu corpo fazendo movimento, né? Tem a ver com isso. O que a gente não tem muito é realmente o trabalho na dança clássica com isso, né? A gente tem muito isso na dança contemporânea, todo esse trabalho de otonia e tal, mas a gente não tem muito na dança clássica, né? Justamente por causa do vocabulário super formatado, né? Então, o passo é o passo em si pela forma. Né? A gente ainda não tem essa busca da sensação do passo. O andeor é o pé virado para fora, mas a gente não pensa realmente aonde a rotação está sendo feita lá de dentro. Né? Ou então é uma coisa super natural que se virar, virou. Não necessariamente. A gente pode forçar um pouquinho para além do natural e esse natural vai abrindo sem esgarçar os ligamentos. Né? Enfim, então esse processo foi muito interessante porque, de novo, passados meus dilemas, as minhas angústias, porque sim, tem que ser na presença, porque é uma coisa moral, ok, a gente aceita, né? Tá longe do ideal, não é nosso ideal, não, a gente não vai ficar, mas tem coisas interessantes para a gente repensar e por que não a gente aproveitar e agregar no futuro, quando a gente também estiver na presença, porque tem muitas coisas interessantes. Tem muitas coisas que eu desenvolvi tecnicamente como plano pedagógico que certamente eu vou aproveitar. Não aqui remotamente, mas como comunicação, como conteúdo programático que certamente eu vou agregar. E assim, foram coisas que, fora do meu porto seguro, só graças a esse tempo, só graças a esse espaço e só graças a essa adversidade me fizeram me conectar, né? Então, assim, e só graças a isso eu consegui colocar para fora e conectar com os meus alunos. Então, assim, tipo, realmente foi um momento muito bom e gente, eu tive muito resultado.
Isso no primeiro momento que eu fiquei assim, tipo, vou focar nos meus alunos que eu já conheço, mas eu dei aula também para alguns alunos que eu não conheci. Estou dando um ciclo de oficina para pessoas que eu não conheço e tem dado resultado também. Resultados físicos, né? Resultados artísticos, resultados... Então, eu acho que é isso. Acho que quando a gente tem essa segurança de aceitar, né? Primeiro, mergulhar para dentro, assim, desbravar os nossos próprios dilemas e realmente se deixar, né? Conectar com tudo, eu acho que a gente alcança, né? Upgrade again. Faz um novo upgrade, né? Continuado. Upgrade é vida, gente. É minha vida, pelo menos, assim, né? Tipo... Pô, que maravilha, Andréa. É uma espiral, né, gente? Ele vai e volta, não tem infinita, como. Infinita. Total. Exatamente. E eu acho muito legal, só comentando dessa espiral, a gente tem uma teoria na educação, do espiral do conhecimento. Eu acho isso muito bonito, porque além de tudo, o espiral mostra como a gente nunca volta para o mesmo lugar. Tudo que a gente passa leva a gente para um patamar diferente. E nem numa estrutura hierárquica, mas eu achei muito bacana isso que você disse, porque a gente não está se reinventando. A gente está descobrindo novas formas de levar as nossas convicções à frente. E aí, a gente nunca mais vai voltar para o patamar que a gente estava antes da pandemia, porque a gente aprendeu como se comunicar em outras maneiras e com outras vertentes. O espiral, ele é sempre progressivo e a gente sempre vai caminhando, levando os nossos aprendizados e descobrindo os novos passos que a gente tem pela frente. Exatamente, Amanda, é exatamente isso. E aceitar, né? Porque a gente às vezes fica muito naquelas, eu queria fazer de novo. Não, amor, aceita, não foi legal, leva isso como algo de tipo, aceita, porque não foi legal por alguma razão, né? Não, o fazer de novo, não é legal fazer de novo. Aceita e faça diferente, né? O conceito de resistência é um conceito reacionário, na verdade, né? Você tem que, como ensina a dança, ensina a capoeira, ensina o judô, você tem que aproveitar o movimento para enfrentar o seu adversário, né? E não ir contra, não é isso? Não, e aquilo tem muito a ver com o que a gente estava falando, o lance do equilíbrio, né? Um dia, uma vez me fizeram uma pergunta, né? Qual era o momento, qual era a coisa mais importante, né, da carreira do... Era uma live muito engraçada, que era com perguntas aleatórias, né? E alguém falou assim, qual era a coisa mais importante para um bailarino? Uma coisa assim de tipo, flash mais importante, assim, tipo... E aí, na hora, eu falei assim, cara, não é nem o momento da virtuose, não é o momento do sucesso, né? E nem o momento do erro. Mas é o que você faz depois, né? É sempre o depois, né? É o momento pós, porque é o que define tudo. Porque pode ser o grande sucesso ou a grande queda, que o momento em si, ele não significa nada, mas é o que o segundo depois, o que você faz com isso é o que define tudo. E é justamente isso, né? É o se você quer realmente apagar tudo que veio antes, ou se você quer aquele momento para sempre, que é o deslumbramento, né? E que te acomoda para o resto da vida, que você vive de uma ilusão para o resto da vida. Então, assim, é o que define seu amanhã, né? É a conjugação do seu tempo para o resto da vida, né? E eu acho que é bem isso. É o que você faz no momento pós, é a manutenção, né, do futuro. Enfim. É o upgrade que você faz com o que você recebeu, né? O Musa ficou encantado com o upgrade, né, gente? Eu vou usar upgrade por semanas agora. Bora! Bom, gente, o papo tá bom, mas temos que encerrar aqui. Foi uma delícia conversar com você e conhecer mais sobre esse método, viu, André? A gente sempre fala, mas a gente nunca aprofunda tanto assim, né? Então foi um barato. Eu sou péssima, eu não faço autopropaganda, gente. Eu nem sabia que eu vinha falar do método hoje. Não, mas a gente quer saber, você está criando um valor novo, né? Valor social novo, valor cultural. Nós estamos criando valor. Não, novo assim. Novo e genuíno. Novo e genuíno, exatamente. Que ótimo. Muito bom, muito obrigada. Obrigado a você.
Ai, gente, que delícia! Obrigada! Estou muito honrada, muito lisonjeada, muito obrigada. Fiquei muito feliz. A gente que agradece imensamente, é muito gostoso ver você realmente criando e se recriando, se reproduzindo, sem se reinventar, mas trazendo as suas convicções e conseguindo colocar isso de volta no mundo, porque além de indivíduos dentro de nós, nós somos indivíduos sociais, né? E a gente impacta tudo que está ao nosso redor, e é muito gostoso ver você construindo um método tão genuíno, tão respeitoso, tão profundo, e não há quem possa, nenhum acadêmico que possa falar que não, profundamente teórico, técnico e de um conhecimento assim, ó, vasto. Fiquei muito encantada. Muito obrigada de aceitar o nosso convite, de verdade. Muito obrigada. Então, eu tenho que falar, gente, é lógico que essas coisas, eu sempre sou, de novo, japonesa, né, meio japonesa, mas eu preciso agradecer, né, obviamente que esse método tem muito a ver com a minha experiência de vida, preciso, por favor, com licença, preciso agradecer companheiros, parceiros, óbvio, né, que esse método, de novo, sem parceiros, principalmente para me empurrar, né, não sairia, né, então, assim, Cássia Navas, e, assim, quem principalmente me cobrou fazer esse método, fazer nascer esse método, que hoje é consultora do Upgrade BR, Ana Yasli, Vanessa Porcino, Henrique Rochelli, Camila Gerotto, o dilema de esquecer alguém. Se esquecer, depois você manda, a gente põe nos comentários. Eu mando. E acho que nesse momento são esses, e Camila Gerotto, que são as pessoas que realmente estão praticamente desde o começo, em vários lugares do Upgrade, mas discutindo conteúdo, como professora desde sempre. Tem alguns outros professores, a Camila é professora que aplica, a Thaís Rabelo é professora que aplica, a Tili Garcia é professora, que assim, mesmo o método ainda em formatação, ainda não completo, foram professoras que super encabeçaram. Fabiana França, que assim, se apaixonaram pelo método e falaram assim, eu quero! Sim, é muito bom, muito gratificante. Beleza. Muito Amanda, obrigada. chuta pro gol. Chuto. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Obrigada por essa conversa deliciosa. Todas as referências, todas as páginas do projeto da metodologia Upgrade vão ficar aqui na descrição do vídeo, para quem quiser procurar. E todas as referências que a Andréa quiser trazer para a gente vai colocar também. E muito obrigada pela participação, obrigada por todo mundo que viu e até o próximo programa.